Atos capítulo 5, versículos 17 a 19, os versículos anteriores, falando ali que os doentes eram levados às ruas, em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse, se projetasse sobre alguns deles, enquanto ele passava, havia cura. Multidões das cidades próximas a Jerusalém vinham trazendo seus doentes, que eram os que eram atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. A partir disso, então, vem aqui o que a gente vai ler, versículos 17 a 19, capítulo 5 de Atos, diz: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Amém? Pai, fala conosco, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você vai sentar. A gente vai falar sobre ações do céu na terra. E daí a gente leu esse versículo aqui, esses versículos, esses textos. Então, à luz desse texto, ok? À luz desse texto, como você entende a ação do céu na terra? À luz desse texto, como você entende a ação do céu na terra? Anota a tua resposta, então, à luz desse texto. Ok, gente, vamos refletir. E aqui tem muita coisa muito interessante para nós, como filhos de Deus, como líderes, certo? Enfim, para que a gente saiba e a gente se aperceba. O sumo sacerdote, né, e os saduceus aqui geralmente o sumo sacerdote fazia parte do partido dos saduceus, do que a gente vê na Bíblia aqui. Quando eles veem o mover de Deus por intermédio de homens que não eram da elite religiosa, que não tinham o preparo que eles tinham, e eles começam a ver a multidão vindo ali, as coisas acontecendo, vidas sendo mudadas. A Bíblia diz que eles ficam cheios de inveja. E a reação normal, instantânea, espontânea de alguém invejoso em direção àqueles que estão tendo algum sucesso, sempre vai ser, de alguma maneira, procurar prendê-los e bloqueá-los e pará-los. O Sinédrio, ele tinha muita tradição, ele tinha uma autoridade reconhecida pelo Império Romano, eram dominados, os judeus eram um povo dominado pelo Império Romano, mas o Sinédrio tinha, enfim, alguns conchavos com o Império Romano, sobretudo os saduceus. E então eles tinham esse reconhecimento da autoridade civil, eles tinham um discurso religioso bem construído, eles tinham uma aparente postura piedosa, eles tinham discurso a respeito de Deus, mas eles estavam distantes de Deus. E a inveja era apenas uma das evidências desta realidade. E é isso que estava acontecendo. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Mas os saduceus estavam cheios de inveja. Inveja.
Nos dias atuais, e mesmo meio à igreja, em alguns contextos cristãos e até na liderança da igreja, de alguma maneira a coisa se repete. Onde surge a inveja, sempre vai surgir alguma ideia de querer interromper o avanço da realização da obra do reino de Deus. Aqui a gente vê isso acontecendo de maneira escandalosa. Eles usam de uma autoridade para colocar os apóstolos numa cadeia, numa prisão pública, sem nada que fundamentasse aquele ato. Um ato ilegal. E então, estava acontecendo, vamos parar esse negócio. Eles estão fazendo, a gente não está fazendo. Sabe, inveja. A Bíblia diz que eles estavam cheios de inveja. E quando a gente vê alguém que está tendo sucesso e a inveja enche o nosso coração, quem sabe não de maneira tão aberta, mas a gente vai tentar meio que parar e que bloquear. Eu lembro alguns anos, quando eu vi o sucesso de um determinado trabalho em um determinado lugar, de repente a inveja veio lá no meu coração. Fiquei, puxa vida, por que está acontecendo aquilo? Ah, eu queria isso aqui também. Por que acontece lá e não acontece aqui? E nós aqui? E daí aquilo começou a encher no meu coração, e de repente veio alguém falar comigo, fazer um comentário acerca daquele trabalho lá, e daí eu comecei a achar alguns defeitos lá, a tecer algumas críticas lá. Está fazendo mais, tem isso, aquilo, sabe? Você sabe o que eu estava tentando fazer? De alguma maneira eu estava tentando parar, desqualificar aquele trabalho. Ok, naquele nível menor, com uma pessoa não tão público, mas sabe, lá no fundo, o que eu queria era parar. E daí o Espírito de Deus me falou, Paulo Silas, você está errado, você falou que você não devia, você está com inveja, você está com ciúmes. Eu estou fazendo lá, e você tinha que glorificar Deus por tudo que está acontecendo lá. Você tinha que se alegrar, porque é o mesmo reino, é a igreja de Jesus. Eu estou fazendo algo lá, um propósito que eu tenho lá, que está acontecendo lá. Ei, não fica com inveja não, louve a Deus, abençoe, elogie, não fica com dor de cotovelo. Quando nasce o sentimento de inveja, sabe, a gente em algum nível vai tentar parar, vai tentar em algum nível, mesmo que menor, botar esses caras na cadeia para que eles não façam mais o que estão fazendo. Então, quando eu olho nessa história dos saduceus, de alguma maneira eu fico olhando para mim. Eu preciso me policiar nisso. Se eu tiver inveja no meu coração, os lindos propósitos que Deus tem na minha vida não vão fluir. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Deus tem propósitos. Mas eu tenho que entender os propósitos de Deus. Sabe, enfim, eu acho lindo, fico olhando o Jonatas aqui e cantando, ele
faz uns negócios aqui nesse teclado, e tem, meu Deus, que lindo! Mas Deus chamou Jonatas para isso, não eu. Eu não posso ficar com inveja dele. Puxa vida, por que eu não sou músico? Por que eu não sou igual ao Jonatas? A música é tão lindo. E assim por diante, não. Eu tenho que louvar Deus, porque Deus está usando esse homem ali. Porque tem unção sobre ele. Porque ele teve esforço, ele teve preparo. Deus abençoou. Ele está aqui glorificando a Deus. Eu tenho que louvar a Deus por tudo que Deus está fazendo, pelas coisas lindas que Ele faz. Enfim, que essa aqui é a primeira igreja, mas eu tenho que, sabe, eu louvo a Deus por tudo que Ele faz na segunda igreja, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, sétima, na décima, por tudo que Ele faz, na Assembleia de Deus, na PIB, na Batista do Bacaxiri, na Alcance, enfim, em todas, na Metodista. Ei, nós somos um corpo. A gente não pode ter inveja. Quando Deus faz, a gente tem que se alegrar. Tem que se alegrar. A Bíblia diz que quando chegou Barnabé em um determinado lugar e ele viu o que Deus estava fazendo, a Bíblia diz que ele se alegrou. Ele não disse, não, era eu que tinha que estar fazendo esse negócio aí. E esse sucesso, não, ele se alegrou. Mas inveja é algo que pode querer nos assaltar. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Eu acho que eu estou quase curado, viu? Quase curado. Mas sabe, eu tenho que me cuidar. Aqui, isso tudo está acontecendo. Sabe, quem faz a obra de Deus com motivações corretas é a palavra. Desculpa, quem não faz a obra de Deus com motivações corretas tem inveja de quem a faz. E essa experiência minha que eu contei é porque possivelmente eu não estava fazendo a obra de Deus com motivações tão corretas assim. Alguém de fato cheio do Espírito Santo não será dominado pela inveja e não se oporá àqueles que anunciam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então que a gente cuide com qualquer tipo de inveja ministerial, inveja dentro da família, inveja do colega de trabalho, inveja do irmão, da irmã, inveja do vizinho. Ei, inveja não cabe, não pode estar aqui. Se tem alguém que vai bem, vamos louvar a Deus. Se tem alguém tendo sucesso, vamos louvar a Deus pelo sucesso dele ou dela. Se a gente se alegrar com a alegria do outro, Deus nos abençoará mais. Se a gente se alegra com as portas que Deus abre para o outro, Ele, vendo a nossa alegria, vai abrir para nós também. Vai abrir. Mas eles se encheram de inveja e a Bíblia diz que eles colocaram os apóstolos na prisão. Aqui não era só no outro aprisionamento, foi Pedro e João. Aqui são os apóstolos, provavelmente os 12. E agora eles os colocam numa prisão pública. Eles têm ali um verdadeiro abuso de poder. E eles os colocaram junto com os ladrões, com os marginais, com os assassinos. E daí aqui essa é a segunda vez no livro de Atos que a gente vê esse aprisionamento daqueles que anunciam o Evangelho. Mas não é a última. Depois a gente vai ver que Pedro foi colocado na cadeia por Herodes. Depois, Paulo e Silas. Além de outras vezes que Paulo foi colocado nos cárceres.
E quando a gente olha na história da igreja, em toda a história da igreja, as prisões, é a palavra, as prisões foram usadas para tentar impedir a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. No entanto, porém, a palavra da vida nunca ficou encarcerada. A palavra nunca ficou encarcerada em toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Hoje no nosso GP da manhã, no GP dos pastores, a pastora Jane, esposa do pastor Fernando Camargo, secretário de missões, e que eles são líderes, lideram missionários no Brasil, em vários lugares do mundo. Eles conhecem alguns detalhes, eles têm algumas estatísticas, e hoje é o tempo de maior perseguição da igreja. A perseguição do Islã está muito intensa. E por incrível que pareça, a mídia sai inclusive em defesa do Islã e ataca o cristianismo, nas entrelinhas. Na China, o regime comunista voltou em severa perseguição, destruindo os templos cristãos. Houve uma liberação e agora, novamente, esse regime se impõe contra os cristãos. Muitas perseguições estão acontecendo na atualidade. Algumas perseguições veladas até em lugares que dizem ter liberdade religiosa, como na Europa. No entanto, leis estão sendo votadas para cercear a ação do Evangelho na sociedade, e quem desrespeita essas leis que têm o propósito de cercear o Evangelho está indo para a cadeia em países chamados livres. Então, isso faz parte da história da igreja. Faz parte da história da igreja. E então, eles estavam lá, mas a igreja, ela sempre foi ativa, e mesmo que não esteja nesse relato bíblico, a gente pode ter certeza de uma coisa, de que a igreja, ao saber do ocorrido, colocou-se em oração. Pois quando nós lemos Atos, nós vemos que a igreja sempre respondia às oposições e às adversidades com oração. Tinha oposição, tinha adversidade, a resposta era com oração. E mesmo que não está aqui nesse texto que a igreja orou, com certeza aconteceu isso, todo mundo se colocou em oração. Teve vigília nos GPs de lá? Teve. Eles começaram a clamar a Deus, com certeza. E nós vemos que Deus interveio. E a Bíblia diz que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou os apóstolos para fora. Deus envia anjo vai lá na cadeia pública, abre e tira os apóstolos de lá. Sabe o que é isso? É ação do céu, onde? Na terra. Isso é verdade, está na Bíblia. Anjo existe. Anjo existe. Isso é verdade. Anjo existia, existe. E eles agiram. E eu gosto de pensar que quando oramos, é a palavra que você vai colocar, quando oramos, Deus envia seus anjos para agir. Quando oramos, Deus envia seus anjos
para agir. E a gente tem base bíblica para afirmar isso. Nós lemos lá no livro de Daniel, quando Daniel estava em jejum, em oração por 21 dias, e esse jejum de Daniel não era um jejum total, era parcial. Diz a Bíblia que ele não comeu nenhum manjar desejável. Está implícito que não era um jejum total, absoluto. E eu acho, certo, meu achismo, sabe, nessa época o Daniel estava bem velhinho, ele foi um dos exilados, ele trabalhou e foi ministro nos governos lá do Nabucodonosor, depois do Dario, do Império Babilônico, do Medo-Persa, e ele já era um homem de muita idade, talvez ali com seus 90 anos, talvez, e quem sabe ele não tinha essa condição de fazer um jejum total. Então ele jejua, ele vai tirar ali tem alguns manjares desejáveis, e jejum a gente vai ver depois ali no Sermão do Monte, é algo bíblico. Eu falei em jejum, acho que na semana passada alguma coisa, e jejum é uma prática que a gente deve ter, e um a um dentro da sua condição. Se Daniel fez um jejum assim porque teve um limite, ele não se só tirou os manjares desejáveis, é porque tinha uma limitação física, e ele respeita essa limitação, ele faz o que ele pode, dentro do que ele pode, ele oferece o seu jejum. Então, jejum aqui é uma prática muito necessária na vida cristã, na batalha espiritual, para a nossa vida espiritual, em todas as coisas. E quando o Daniel orava e jejuava, isso está lá no capítulo 10, você vê essa história, e daí ele ora todo esse tempo e parece que não acontece nada. No 21º dia chega a resposta, e daí o anjo diz assim para ele: desde o primeiro dia que você se pôs, se humilhou e começou a orar, desde o primeiro dia, sabe, teve um envio de anjo. E vinha o anjo com a mensagem, mas o príncipe da Pérsia e um principado maligno daquela região se opôs a esse anjo mensageiro. É assim que eu leio essa passagem, é assim que eu a interpreto, e isso me parece bem nítido. Mas o Daniel não desiste, ele continua orando. Daí, então, Deus mobiliza o anjo guerreiro. Ele mobiliza uma autoridade angelical maior. E ele luta contra esse príncipe da Pérsia. E o anjo mensageiro vem com a mensagem a Daniel. Mas sabe por que toda essa ação angelical? Porque teve oração. A ação do céu na terra se dá quando a gente ora, quando a gente jejua. Nós vamos experimentar mais ações do céu na terra. Esses anjos vieram em resposta, Nós vemos no livro de Atos capítulo 12, enfim, a gente vai chegar lá, vai estudar isso também, né? Que Deus ouve as orações da igreja no encarceramento de Pedro, que ia morrer em seguida. A igreja estava orando, diz a Bíblia, e esse texto mostra que a igreja estava orando. E daí Deus manda de novo o anjo e vai soltar o Pedro da cadeia, e daí ele vai lá numa casa que a igreja estava reunida, bate na porta, vem uma menina, olha, vê que é o Pedro, não abre a porta e volta lá
para aquelas pessoas que estão orando e diz: o Pedro está aí na porta. Daí as pessoas que estavam orando, pedindo a libertação do Pedro, e eles pensaram: a menina está tendo, enfim, está vendo coisa, né? Daí eles foram ver o Pedro. Oração. Quando nós oramos, os anjos se movem. Deus mobiliza anjos quando nós oramos. Hebreus 1,14 fala que os anjos nos servem. Em toda a Bíblia, nós vemos uma grande atividade angelical. Somente no livro de Atos ocorrem, eu contei, 6 aparições de anjos. Eu ouvi uma vez alguém dizer, alguém que é famoso, né, que em Atos tinha 20 aparições de anjos, né? E eu ouvi isso, não conferi e vendi essa informação várias vezes, mas daí deixa eu ver, não sei se tem 20, não lembro de tanto, assim, fui ver, tinha só 6, né? Então, isso é para líder aqui, ok? Quando a gente ouve uma informação, vamos conferir, certo? Senão a gente vai passando uma informação que às vezes não é verdadeira. Mas, enfim, 6 aparições de anjos. Anjos aparecendo no Antigo Testamento, no Velho Testamento, não só em Atos, no Antigo e no Novo Testamento, aparições de anjos, Deus enviando anjos, anjos se movendo, e a atividade angelical na Bíblia. No entanto, em nenhum lugar das Escrituras, somos orientados a orar para os anjos. Orar para os anjos. Ok? E isso no caso eu lembro, eu nunca fui católico, mas eu lembro que tinha uma rezinha, alguma coisa assim, santo anjo guardador, não sei o quê, né? Tem gente que continua. Sabe? Pode ser muito bonitinha, mas a Bíblia não nos orienta a orar aos anjos. Nós oramos somente a Deus em nome de Jesus, e é Deus quem dá ordem aos seus anjos para que eles ajam a nosso favor. Salmo 91, 11 vai deixar isso bem claro, que quem dá comando aos anjos é Deus. A Bíblia em momento algum nos autoriza a dar ordem aos anjos de Deus. Eu ouvi uma vez um pastor, ele contando essa história de anjo, que daí ele disse: ô Gabriel, vem aqui, Miguel, faz aquilo. Quem é ele para dar ordem aos anjos? Não nos compete orar a anjo e nem dar ordem a anjos. Deus é quem tem essa prerrogativa. E a Bíblia deixa muito claro que não devemos de prestar culto a anjos, embora eles sejam seres santos, celestiais, sem pecado, eles são criaturas. E nós não podemos adorar a uma criatura, nós adoramos só a Criador. Tem alguns que têm uma doutrina que Jesus foi a criação, que Deus criou Jesus. Não! Ele é o primogênito de toda a criação. Quando esse versículo fala isso, ele está se referindo à ideia do direito de primogenitura.
que tem um privilégio maior. Jesus se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Jesus não foi criado. Ele foi concebido no ventre de Maria, nasceu como homem, mas ele sempre existiu. Eu e você fomos criados, viemos a partir de criaturas e fomos criados. Então, Jesus é Deus, como Deus ele é incriado. Se ele fosse criatura, não poderia ser adorado. Anjo é criatura, e criatura não pode ser adorada. Nós não podemos orar a uma criatura ou a alguém que foi criatura. Nós só podemos orar ao Criador. Ao Criador. Mas às vezes existe meio que uma empolgação, e o João, discípulo de Jesus, o apóstolo João, quando ele recebe a revelação divina do Apocalipse, por meio de um anjo, o João, quando viu aquele anjo, aquele ser celestial, aquele ser santo, ele quis adorá-lo, e o anjo o proibiu de adorá-lo. Apocalipse 22, 8 e 9, diz assim, ele falando, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo. O quê? Qual que era o objetivo dele? Para adorá-lo. Mas ele, quem? O anjo, mas ele me disse, não faça isso, adore a Deus, só, adoração é só a Deus. Então, nós que somos um país de raiz católica, que tem muita essa coisa dos anjos, tem muita distorção, como líderes a gente tem que saber disso. Nós não oramos a anjos, nós não adoramos a anjos, nós oramos a Deus, e Deus envia os anjos. Antes havia mais aparições de anjos, e eu fico pensando, isso é uma dedução minha, que quem sabe hoje nós não tenhamos mais aparições de anjos, não que elas não existam, quem sabe não tenhamos mais, justamente porque, quem sabe, ainda haja em nosso meio o perigo de adorá-los e de idolatrá-los. Mas eu creio que se a gente acabar com essa história, e se a gente buscar mais a Deus, orarmos a Deus, Deus, dentro da sua soberania, dentro das circunstâncias devidas, também Ele poderá revelar de maneira talvez mais visível a aparição de anjos, se for conveniente. Se eles não aparecerem à nossa vista, não quer dizer que eles não estão conosco. Sempre quando nós oramos, Deus mobiliza anjos. Deus mobiliza anjos. E eu com a Carmen, nós oramos sempre para que Deus abençoe, e é uma oração nossa que Deus acampe os seus anjos, como diz a Bíblia, lá, Salmo 34, acho que 7, 8, alguma coisa assim, certo? E ok, nós oramos a Deus, não oramos aos anjos. E muitas vezes nós não vemos os anjos, mas nós vemos que aconteceu algumas coisas ali que foi anjo. Eu lembro de algumas situações na minha vida, na minha infância, que eu não tenho dúvida que foi anjo. Umas doidíssimas loucuras de guri, de piá, né? Enfim, eu lembro uma vez que teve lá meio que uma competição, vamos ver quem atravessa a rua correndo sem olhar se vem carro. E eu entrei nessa disputa. Eu não vi nada, mas depois correu a notícia dessa loucura que um carro freou em cima de mim, que podia ser atropelado e ser morto. Tinha meus pais que oravam lá para mim, para que Deus me guardasse, me cuidasse, e sabe, teve anjo lá.
eu não tenho dúvida alguma disso. Os anjos livraram. Durante aquela noite, por intermédio do seu anjo, Deus entrou nessa prisão e libertou os apóstolos. Um homem de Deus, ele chamado Orlando Boyer, ele tem um livro, eu reencontrei esse livro, era bem antigo, me parece que foi reeditado, né? Enfim, homem de Deus, ele já está com Jesus. Ele disse que não existe uma prisão tão escura e tão segura que Deus não possa visitar os seus filhos e mesmo tirá-los para fora. Quem sabe alguém esteja não numa prisão física, mas numa prisão emocional, espiritual, familiar, humana, financeira. Deus é Deus. Os apóstolos estavam à noite em uma cadeia. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu ouvi falar muito dele. E na época eu não era muito dado à leitura, mas eu lembro da capa e do nome do livro do pastor Rommel. Pastor quadrangular lá de Portland, está com Jesus agora. E o nome do livro era Deus Trabalha no Turno da Noite. Quem sabe você está passando uma noite na sua vida. Deus está trabalhando nesse turno da noite. Ele nos ama. Deus é o Deus da noite, que age na noite. E Deus vai agir em resposta às orações, de maneira que Ele seja glorificado e a palavra dEle anunciada. Deus soltou os apóstolos para que eles saíssem e em seguida anunciassem a palavra da vida. Mas de repente a gente vê que Deus libertou os apóstolos, depois libertou o Pedro, depois libertou o Paulo e Silas, mas Ele não livrou o Estevão. Estevão morreu apedrejado. E Deus também não livrou o Tiago, que foi morto também. Por quê? Deus levou o Pedro nessas vezes, né? Então dá um total de 3 vezes, mas uma hora ele foi pego, e diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Deus livrou Paulo e Silas, lá do cárcere, mas depois ele foi a uma cadeia e depois foi decapitado. E diante disso, o que dizer? Como Paulo disse aos romanos, o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, em sua soberania, é a palavra, sabe o que é de fato o melhor. O melhor. Deus sabe. Deus está livre para mandar anjos. Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse, olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria os anjos aqui, eles me tirariam daqui. Mas tinha chegado a hora de Jesus ser sacrificado. Teve outros momentos que os anjos vieram ali e estiveram com Jesus. Nós devemos reconhecer, quando a gente lê essas histórias, que o ponto principal não foi a libertação. O que mais vale em todas essas libertações que houve, o ponto principal não foi a libertação, mas o testemunho. O testemunho do Evangelho. E quando a gente fala de um verdadeiro Filho de Deus, a morte, segundo a gente lê na Bíblia, é tão preciosa como a vida. E até mais. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Mas nós não sabemos os tempos e as épocas e os propósitos, nós sabemos que o principal é o testemunho, e às vezes nós ficamos, por que Deus não fez aquilo, por que Deus não fez o outro, por que Deus não deu aquele livramento, eu não sei, mas o testemunho é maior. Contudo, se nós orarmos mais, veremos mais ações angelicais, que nós estejamos sempre na presença de Deus e em constante oração, buscando a realização da vontade dEle, e assim veremos cada vez mais as ações do céu na terra.